Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Meu nome é Eduardo Silva Rodrigues. Hoje eu vou abordar um assunto de lógica de programação referente a arranjos. Nós vamos tratar um pouco de vetores. Pessoal, arranjos são coleções indexadas de variáveis do mesmo tipo. Um arranjo ele pode ter uma, duas ou até mais dimensões. Nós vamos abordar nessa videoaula o assunto sobre vetores, são arranjos unidimensionais. São indexáveis, né? Cada local, cada campo do vetor, ele tem o seu índice, tá certo? Aqui eu coloquei um exemplo também nesse slide sobre matriz, nós não veremos nessa videoaula, mas é para ter uma informação, uma noção de um arranjo bidimensional, né? Essa matriz aqui de 2 linhas e 5 colunas. Isso será assunto para próximas videoaulas, certo? Então, pessoal, agora nós vamos verificar aqui nesses próximos slides como que a gente vai declarar um vetor. E vou dar um exemplo aqui, um breve exemplo, como percorre, né, os elementos de um vetor. A princípio, eu coloquei um exemplo aqui declarando 3 variáveis. Aqui, essa primeira variável v, que está entre colchetes, ela é onde será o nosso vetor, certo? Uma variável n, uma variável i. Aqui eu coloquei assumindo valores inteiros. Esse tipo de sintaxe que eu vou discriminar esse exemplo, pessoal, e obviamente para a gente concluir com o exercício, vai ser numa linguagem Java, mas como na aula anterior, nós não vamos nos preocupar com a questão da linguagem de programação, e sim com a lógica, tá certo? Então, a princípio aqui na memória, pessoal, lá, após declarar essas variáveis, a variável n, a variável i, a variável v, que é um vetor, ele ainda, na verdade, não está alocada lá na memória. Está um ponto lá, aguardando, né, ser declarada, está aguardando, vamos dizer, um valor, que é o que a gente vai ver agora. Na sequência, nós colocamos um valor para a variável n, valendo 4, foi lá para a memória. Agora sim, declarando essa variável v, recebendo o número inteiro, n, que é a quantidade que foi ditada ali, né, o valor de n. Agora vocês podem perceber na memória, ó, que agora sim, já está lá um vetor já formado, né, indexado, com 4 espaços, né, com 4 locais onde vai ser armazenado os dados. Percebe-se, pessoal, que na lógica de programação, a variável começa com índice 0, né? Isso é muito bom prestar atenção para não confundir na hora de elaborar, né, nossos exercícios, elaborar nossa lógica, entendeu? Lembrem-se que começa com 0. No caso aqui, de 0 a 3 foram 4 campos que teremos neste nosso vetor. Na sequência aqui, ficou discriminado aqui os valores do vetor, de cada campo, né? O vetor na posição 0, 31, vetor na posição 1, número 7, na posição número 2, na posição 2 é o número 13, e por fim, na posição 3, o número 85. Então agora, ó, nesse próximo slide, a gente já vai conseguir identificar como percorrer esse vetor. Eu já me adiantei, pessoal, para ficar mais prático. Eu coloquei o i, né, como a gente já bem viu nas aulas anteriores sobre a estrutura repetitiva. A condição inicial, né, cria uma variável i valendo 0, já está na memória. Enquanto o i for menor que n, vai rodar, né, essa estrutura. E aqui o incremento que vai aumentando. N a gente já conhece, que é o nosso valor 4. Então, este for ele vai rodar até o i ser menor que 4. E aqui é um comando Java, né? Já dito anteriormente para a gente não nos preocupar nesse momento sobre linguagem, mas isso aqui é como no PHP para imprimir na tela, mostrar para o usuário a mensagem. E aqui eu estou pedindo para mostrar o vetor em cada posição que for percorrido. Então, nesse primeiro momento, enquanto o i está valendo 0, ele imprime na tela o v na posição 0. Então, v na posição 0, 31, veio para a tela número 31. Finalizou a estrutura, incrementou o i, e agora vai partir valer 1. E agora o
I menor que 4, né, continua, executa o programa, imprime na tela o V, né, o vetor na posição 1. Vetor na posição 1, número 7, foi para a tela número 7, e assim por diante. Vetor na posição 2, número 13, imprime na tela, e por fim, o vetor na posição 3, lá a gente verifica na memória 85, ele imprime na tela o número 85, ok? Pessoal, agora a gente vai reforçar melhor, né, esse nosso entendimento sobre vetores, elaborando um exercício, né? A prática, ela vai nos ajudar a exercitar, né, a treinar e guardar melhor essa questão de vetores. Lembrando que no nosso site tem um material de apoio, né, tem a lista de exercícios lá para poderem praticar, ok? Então vamos lá, esse exercício aqui, a princípio, ele pede o seguinte: fazer um programa que vai ler N números inteiros, a gente tem que armazenar esses números em um vetor e depois mostrar na tela para o usuário todos os números negativos lidos. Aí a gente vai utilizar ali uma estruturazinha que a gente já aprendeu também para a gente poder concluir esse exercício, ok? Então vamos lá, pessoal. Eu já deixei aqui uma prévia, né, um início já do exercício para a gente ser mais prático, utilizando a IDE do Eclipse. Também vai estar na descrição do vídeo. Não preocupem com a sintaxe, como eu já expliquei, eu vou utilizar aqui baseado em Java para a gente poder verificar esse exemplo. Aqui a gente já percebe que, assim como o exemplo do slide, já está declarado as variáveis, variável do vetor, né, aqui identificado pelos colchetes, a variável n e uma variável i. A princípio, como pede no exercício, o usuário ele vai solicitar, né, o programa vai pedir para o usuário, né, digitar a quantidade de valores que ele quer que o vetor tenha, que ele quer digitar. Então aqui, ó, a gente já declara o vetor, como no exemplo, pela essa quantidade de números que o usuário vai digitar. Aí a gente vai ter a extensão do nosso vetor. Na sequência, nós já vamos criar a estrutura a estrutura que a gente vai percorrer esse vetor. Vamos lá, assim como no exemplo, a gente já pode adiantar aqui, não perderemos tempo. Pessoal, olha lá, ó. Então, vai ter o comando inicial i para fazer primeiro valor do nosso vetor, né, do índice 0. E esse estrutura ele vai rodar enquanto o i for menor que n, que é a quantidade de números digitadas. Então, na sequência aqui, nós vamos pedir para o usuário vai digitar os números que ele quer que fique incluído nesse vetor. Então, vamos colocar aqui assim, uma forma bem intuitiva, como já foi explicado também em aulas anteriores. Nós vamos concatenar aqui a variável. Pessoal, aqui é uma forma de ficar, como a gente sempre orienta aqui, mais intuitivo para o usuário. Geralmente, quando você vê na matemática, uma matriz, o vetor, ele começa com o número 1, né? O nosso índice na lógica, ele começa com 0. Então, para não ficar estranho para o usuário, digite a posição 0, digite a posição 1. Então, nós já vamos colocar aqui de uma forma que já vai aparecer para o usuário, digite o primeiro valor, o segundo. Isso vai ser mais prático, vocês vão entender na hora que a gente rodar o programa. Então, aqui vai pedir para digitar o primeiro valor. Vamos fazer aqui o vetor na posição i, recebendo o que o usuário digitar, certo? Aqui é como se fosse lá no PHP também, que recebe, né, que a gente faz o comando ler, né, do teclado para poder armazenar na memória, ok? Então, essa aqui é a primeira parte, onde que o usuário vai incluir, vai percorrer o vetor, em cada posição o usuário vai colocar o valor. Na sequência, nós vamos para o que o exercício nos pede, nós vamos repetir a mesma estrutura para fazer o mesmo caminho de verificar cada posição para poder solucionar o que esse exercício está pedindo. Então, vamos lá. Ele pede para que mostre, após rodar o programa, após o usuário digitar todos os valores, mostre na tela apenas os números negativos digitados.
Então, na estrutura será a mesma. Aqui nós vamos colocar, ó, um comandinho se, para a gente poder verificar quais números foram negativos dentro do vetor. Então, bem simples também. Nós vamos colocar aqui o vetor na posição, vai começar inicialmente 0. Se ele for menor que 0, ou seja, se ele for negativo, vamos pedir para imprimir este número para o usuário. Vamos pedir aqui. Vamos colocar assim, de uma forma também para ficar melhor de visualização. Então, ele vai mostrar na tela a posição caso esse número seja negativo. Então, eu vou concatenar aqui com espaço para ser mais fácil de visualização. Então, pronto, pessoal. Vamos lá. Reforçando aqui, ó. Primeiro, a gente declarou as variáveis. Segundo passo, o usuário que coloca para verificar a quantidade de números que ele vai digitar, ou seja, o tamanho desse vetor. Com isso, a gente já consegue declarar o vetor, ó, com a quantidade de números que vai ser ditado. A primeira estrutura para percorrer esse vetor, nessa primeira situação, para o usuário é inserir os valores. E concluindo, ele faz a mesma varredura aqui com a estrutura para verificar aqui no nosso comando if quais são negativos e depois imprimir para o usuário. Vamos rodar esse programa. Bom, pessoal, rodando o programa, como foi feito na primeira parte, pede para o usuário digitar. Vamos fazer igual o nosso exemplo. Vamos colocar aqui que serão 4 números. Já pede aqui, digite o primeiro valor. Vamos supor que o usuário digite 44, 45. Vamos pôr que ele coloca o menos 3. Agora aqui é o número 1 e o número menos 9. Olha lá, pessoal. Ao executar o programa, ó, ele imprimiu apenas os números negativos, como foi solicitado pelo nosso exercício. Entendeu? Na nossa estrutura criada, ele conseguiu percorrer todo o vetor e identificar qual foi o negativo e mostrar para o usuário. Bem tranquilo, muito legal. Aproveitem lá o material, estudem mais, pratiquem nos exercícios. E, pessoal, bons estudos. Muito obrigado. Até mais.